Ai, meus irmãos, vocês se lembram? Aqui é o Bernardo. O que vocês estão achando da história de Israel que meu avô está ensinando? Perceberam que são vários períodos? A história dos hebreus, a história de Israel, a história de Judá que se separou de Israel. Veio o cativeiro babilônico. E agora somente os judeus voltam para a terra de Judá. Cá, muita coisa aconteceu com esse povo de Deus. Meu avô está ensinando como Israel voltou a ser uma nação. As guerras e muitos conflitos estão acontecendo muito hoje com o povo de Deus. Fiquem atentos porque tem muito mais coisas para o meu avô ensinar para vocês. Olá, queridos, a paz do Senhor, estamos aqui de volta para a nossa quinta e última aula sobre a história de Israel nesse formato que estamos dando para vocês. E como nós havíamos parado nesse gráfico, nesse slide, vamos mostrá-lo de novo. Esse é o mapa do que ficou Israel depois da guerra do Yom Kippur. Quando o Yom Kippur aconteceu, foi uma guerra terrível, sofreu muito, mas Israel tomou conta de muitas terras, inclusive das colinas de Golã e do Sinai. Então vocês estão vendo aqui, pela marcação do mapa, toda essa área que está em amarelo, isso ficou pertencendo a Israel. E agora só voltaria a entregar para o Egito se houvesse um tratado de paz. Em 1979, na casa de campo de Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, em Camp David, por isso que o tratado é chamado de Acordo de Camp David, né? Porque foi assinado naquela fazenda. Israel devolveu ao Egito a Península do Sinai e o acordo era do Egito nunca mais abrir guerra contra Israel por causa de terra. Então eles assinaram um acordo e toda essa península do Sinai passou a ser dada para Israel. A Síria também assinou um acordo com relação às colinas de Golã, essas colinas que estão aqui em cima. Mas infelizmente a Síria sempre tem criado problema com relação a essas colinas, porque eles tentam fazer barragens para que o Rio Jordão não desça. Se o Rio Jordão não descer por essas áreas, veja, aqui nasce o Rio Jordão. Então o Jordão desce, forma o Mar da Galileia e vai descendo até o Mar Morto. Ora, é a única fonte de água potável que Israel tem. Embora Israel trabalhe com a dessalinização, tirando sal da água do mar para poder beber, mas é pouca ainda, então eles precisam da água do Jordão. Se a Síria consegue fazer com que essas águas sejam retiradas do Rio Jordão, em vez de descer por esse rumo que ele desce normalmente aqui, descer para cá, para as terras da Jordânia, Israel fica sem água. Então essa é uma estratégia que Israel não aceita. Por isso que constantemente você escuta Israel bombardeando algumas coisas que a Síria anda fazendo nessas colinas por aqui. Então a verdade tem que ser dita, infelizmente, lidar com povos inimigos cujo ódio é a única fonte de energia que está na mente dessas pessoas é muito difícil, né? Então vejam, Israel agora devolveu e eu vou colocar para vocês aqui agora um quadro com todos os grandes acontecimentos desde 1897, quando o Theodor Herzl conseguiu fundar a chamada Organização Sionista Mundial, né, para fazer com que todos os judeus voltassem à sua terra. As derrotas turcas pela Grã-Bretanha de 1916 a 1917, enfim, uma tabela com todos os grandes períodos, chegando até a última grande batalha da Guerra do Golfo, que vocês devem conhecer, a respeito de Saddam Hussein, quando ele ataca o Kuwait e tal, em 1991. Essa tabela, então, vai ficar à disposição de vocês, para que vocês possam estudar com carinho e tê-la nas mãos. Vou passar o quadro aqui para vocês terem uma ideia de como está Israel hoje. Então, veja, Israel hoje, ela está limitada, a península do Egito foi devolvida, então há uma barreira aqui que mostra onde ficam os limites da terra do Egito, e essa parte que fica aqui, está toda marcadinha com
com frisos, as colinas de Golã que ficam aqui em cima, que também que está com esses frisos, e essa faixa de Gaza, certo? Então, o que está acontecendo? As colinas de Golã, Israel não pode devolver para a Síria, porque a Síria tenta represar o rio, como eu já falei para vocês, é um problema sério. E aceitar o Estado palestino do jeito que eles querem é um problema sério, porque Israel aceitou fazer uma estrada, uma boa estrada, ligando a faixa de Gaza até a Cisjordânia. Então eles teriam um país ligado por uma estrada, uma estrada elevadiça, uma ponte, né? Eu passei por lá como se fosse uma Presidente Dutra, uma Washington Luiz, né? Só que pelo alto, com muros em volta para que ninguém tentasse descer, né, e invadir Israel, tendo livre acesso por baixo para que Israel circulasse do norte ao sul do seu país. Mas, infelizmente, a União das Nações não aceita. Diz que é segregação, que o pobre povo palestino está sendo segregado. Então, o que eles querem? Eles querem que Israel ceda toda essa parte da terra, Israel dê a eles a concessão de toda essa terra aqui, para que seja também Palestina. Então, Palestina seria tudo isso aqui, seria aqui, né, com a faixa de Gaza incluído, certo? E Israel ficaria com Israel do Norte e Israel do Sul, dividida pela Palestina no meio. Não cabe na cabeça de ninguém que você vai dar a varanda, você vai dar a tua sala para alguém. Como é que você vai entrar no quarto? Você tem que pular pela janela? Como é que você vai dar a sala para alguém se você precisa entrar no banheiro? Você vai pular pelo vasculhante? Então é uma coisa terrível que estão impondo e a opinião internacional não sabe disso, isso não é colocado na mídia, isso não é colocado em lugar nenhum. Precisa ir a Israel para saber exatamente das coisas que estão acontecendo por lá e aí as coisas ficam desse. Então reparem que fica uma situação difícil e essa é a situação de Israel hoje, com a chamada Cisjordânia e a faixa de Gaza. Foi para esse lugar aqui que o nosso querido ex-presidente doou 40 milhões de dólares para eles comprarem o quê? Comida para os seus filhinhos? Não, para comprar armamento para poder tentar detonar, dinamitar Tel Aviv, que fica para o lado de cá. Porque o problema deles é esse porto aqui, ó. Esse porto aqui que é o problema. Porque todas as embarcações que vêm do canal de Suez, eles vêm para cá para poder desembarcar os seus navios, tirar toda a mercadoria, porque os grandes transatlânticos não passam no canal de Suez, né, já ficou pequeno, e eles têm que mudar de navio. E aqui, enquanto eles fazem isso, os marinheiros gastam em Haifa. Essa aqui é a cidade de Haifa. Então, os marinheiros gastam em Haifa, pagam impostos, pagam os trabalhadores que são israelenses para poderem transportar mercadoria de um navio para o outro, e depois os navios comuns voltam com outro tipo de mercadoria para o canal de Suez e os grandes transatlânticos vão para o Mar Vermelho, para o Mar Mediterrâneo, levar para a Europa e as outras partes do mundo a sua mercadoria. Então fica dessa forma a situação para vocês entenderem. Agora eu coloquei aqui uma foto para vocês terem uma ideia do Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, ele é chamado assim por causa das muitas oliveiras. Todas essas árvores de um verde mais alface são oliveiras, certo? Então veja aqui uma oliveira, eu tirei uma foto bem de perto dela para você ver que é uma cor mais alface. Lá embaixo está a cidade de Israel, mas o sol está ao contrário, não dá para ver. Mas a minha ideia era focalizar essa oliveira em cima, exatamente em cima do Monte das Oliveiras. Essa aqui é a igreja chamada Igreja das Nações, embora seja católica. Aqui fica um jardim que é chamado até hoje de Jardim do Getsemane, certo? É conhecido como Jardim do Getsemane. É nesse lugar que a gente vai orar de vez em quando e tal. E aqui em cima, não sei se dá para você notar,
mas tem uma igreja. Essa igreja é a igreja de Santa Madalena. Se você botar no computador esse vídeo ou na sua televisão, você vai ver com muito mais clareza, certo? Você também vai perceber que aqui passa uma estrada. Esse é o Vale de Josafá. Lógico que tantas batalhas, ele foi sendo aterrado e acabou ficando uma coisa bem mais alta, talvez aí uns 10 metros mais acima do que era na época, né, das profecias de Jesus. Mas era um vale chamado Vale de Josafá, tá certo? A próxima é importante. Lá em cima você tem uma parte importante também, que é o Scopus. O Scopus é o lugar onde ficou o Tito, general Tito, olhando para ver a cidade cercada, morrendo, sendo destruída, sendo aniquilada, né? Foi uma atitude dele. E do lado de cá você pode ver já as muralhas da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é uma das universidades mais importantes que existe em Israel. Do lado de cá você vai ver um cemitério, que eu vou falar sobre ele depois, tá certo? Então é importante você ver uma foto como essa no seu estudo e poder entender como é que é o Monte das Oliveiras. A próxima foto é a oliveira que eu falei para vocês e agora dentro do Jardim das Oliveiras. Note que essa oliveira aqui ela é bem mais larga do que aquela lá, ela é bem maior do que aquela lá. Então essa aqui é a oliveira 1, essa daqui é 2. Essa saiu dessa. Como que ela nasce? Ela não nasce pelos galhos, não nasce de muda, mas a raiz dela vai pelo chão e acaba brotando do lado de cá. Então, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, é porque nós somos enraizados nele. Então, dele vão saindo várias outras oliveiras que vão enchendo o lugar de várias oliveiras, certo? A oliveira vai por baixo da terra. E por isso que o vento, a erosão, a tempestade não atrapalha a oliveira de crescer. Nós não somos influenciados por essas coisas. Nós crescemos, né? Somos abençoados pelo Senhor e progredimos e crescemos porque Ele é a oliveira verdadeira e nós somos os ramos que vamos saindo dele. Temos o mesmo sabor, a mesma qualidade do fruto, tudo direitinho, conforme Ele estabeleceu, certo? Aqui nós temos agora, de cima do Monte das Oliveiras, uma foto mostrando o patamar onde fica a chamada Mesquita de Omar. Então, essa aqui chamada de Mesquita de Omar, que na realidade não é uma mesquita, é um santuário octagonal feito por Omar Xerife, o grande sultão, para ser uma espécie de centro ecumênico de religiosidades, certo? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. E essa aqui é uma mesquita, é chamada Mesquita de Enlaxa. Do lado de cá você está vendo o Vale de Quidron, e seguindo o Vale de Quidron você vai chegar num lugar chamado Geena. Esse Geena é que é colocado por Jesus como um símbolo do inferno, porque era lugar de queimar lixo, e era o lugar de jogar coisas podres, então os vermes nunca acabavam, né? Era um lugar e tal, então é o fim do Vale de Quidron, vem o Vale de Geena. É importante você perceber essas particularidades aqui. Outra coisa de suma importância é você ver a cidade nova, lá atrás. Ó, toda essa parte aqui é a cidade nova de Jerusalém. Então você tem a cidade antiga, que muita coisa ainda permanece, né? Pouca coisa ainda do tempo de Jesus, outras coisas depois, posteriormente. Hoje as escavações continuam achando lugares mais importantes também, mas a cidade moderna vai crescendo cada vez mais, né, com toda a popa, certo? Agora você está vendo uma tomada do Muro das Lamentações. Esse é o Muro das Lamentações. Veja que apenas esse pátio é o lugar onde os judeus têm para cultuar. E lá em cima pertence aos palestinos, onde fica o santuário octagonal. Estão percebendo nitidamente que é um santuário, a cúpula de ouro. Hoje existe ouro porque
o rei da Jordânia doou esses ouro, parece que são 40 quilos de ouro. Na época que foi feito por Omar, o grande xerife, o Omar, o sultão, eram 400 quilos de ouro, mas foram todos roubados na época dos cruzados. Então hoje não existe mais aquela fartura de ouro lá em cima, né? Mas dá para você perceber, inclusive pelas pontas da cidade, que você, do lugar, que você percebe a riqueza que ainda é hoje, mesmo com o pouco ouro do jeito que tem. Agora, para você perceber a diferença, eu vou mostrar para vocês o Muro das Lamentações. Então, percebam essas pedras as maiores, as bem maiores que estão aqui por baixo, elas são ainda do tempo de Herodes. Depois vieram o tempo dos cruzados, fizeram as 18, e essa daqui já são do Império Bizantino, não tem muito valor. Mas você ainda encontra aqui embaixo, lá descendo em Purões, você encontra ainda pedras do tempo das primeiras construções dos primeiros templos, certo? É um local comprovado como local do templo. E por que é Muro das Lamentações? Porque as pessoas vão para lá para chorar, para pedir a Deus, né, para orar. Vejam que essa cerca separa as mulheres dos homens, mulheres de um lado, homens do outro. Eles não podem ultrapassar os limites. E todos ali vão colocar seus pedidos de oração neste lugar, por isso que é chamado de Muro das Lamentações. Aqui tem uma tomada de um helicóptero que dá para você perceber nitidamente como é octagonal. Olha, ela não é uma mesquita, ela é um santuário com 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 8 lados. Aqui tem o chamado muro. E esse muro é interessante, porque se você olhar daqui para cá, ele é um muro oriental. Mas se você olhar para cá, ele é ocidental. Então ele já foi escrito em livros como muro oriental e como muro ocidental. Não importa, ele é o muro. Ele era, na realidade, um muro de contenção, para segurar esse patamar que fica aqui em cima. Então, para segurar o patamar, para que aqui em cima fique um planalto e o templo fosse construído aqui em cima. Então, na realidade, ele é um muro de arrimo, um muro de contenção. E o muro do templo, que já não existe mais, ficava aqui em cima, onde hoje existe esse santuário chamado de Mesquita de Omar, mas que não é uma mesquita. Tá certo? Então, aqui temos uma foto do túmulo de Jesus, numa propriedade comprovada já arqueologicamente como propriedade de José de Arimateia. Então o texto diz que José de Arimateia tinha uma propriedade ali perto do Calvário, e perto do Calvário então Jesus foi sepultado para ficar alguns dias apenas, né? Apenas um final de semana. E alguém diz, poxa, Jesus, todos os grandes homens de Israel tinham o seu túmulo preparado, né, para a sua posteridade e tal. Jesus nunca se preocupou com isso. Aí alguém respondeu sabiamente, dizendo, para que Jesus ia se preocupar com o túmulo se ele só ia passar um final de semana lá dentro, né? Então é importante você conhecer também as piadinhas que se contam a respeito disso. Aqui é dentro do túmulo, tiveram que cercar, porque as pessoas estavam entrando, o corpo ficava naquela parte ali de dentro, e quem vai visitar fica do lado de fora, certo? Então tira fotos e tal, alguns vão lá para dentro orar, alguns ungem coisas lá dentro, achando que tem algum tipo de milagre naquele negócio lá. Essa é uma outra foto. As pessoas acendem vela, bota foto de gente para poder Jesus abençoar, aquelas coisas de religiosos, né? Infelizmente. Mas tá aí, isso é uma propriedade comprovada arqueologicamente como sendo de José de Arimateia, e tudo indica seja o verdadeiro túmulo de Jesus, certo? E aqui uma foto que mostra já um dos olhos da caveira. Veja, nessa daqui você tem um dos olhos da caveira, né, e tem o nariz e a boca. Agora, na outra foto, você já vê de forma mais
acentuado. Ó, tem um olho da caveira, outro olho da caveira, o nariz da caveira e a boca aqui embaixo, certo? Então, esse é o Monte Calvário. Infelizmente, não está sendo preservado, não tem ninguém cuidando dele, e nenhuma instituição, nenhuma ONG resolveu guardar, comprar essa propriedade para cuidar dela. Ainda é cemitério lá em cima, você pode perceber que ainda tem a utilização de cemitério lá em cima, até o dia de hoje, certo? E, infelizmente, com os batistacas das construções que estão sendo feitas, esse material está se deteriorando, se perdendo. Certo, queridos? Aqui é uma foto tirada de avião, né, e mostrando o ponto mais alto do Monte das Oliveiras. Tudo indica que Jesus vai pisar no monte mais alto. E é interessante aqui dentro, porque existe aqui dentro, uma parte na rocha, uma pegada humana. E aí a tradição já começou a dizer que foi a pegada de Jesus quando ele subiu ao céu. Daqui dá para ver nitidamente o Vale de Josafá lá embaixo. Na época de Jesus ele era muito mais profundo, foi aterrado várias vezes. E aí a subida para o Monte Moriá, que é o monte onde fica o templo. Certo? Você percebe nitidamente nessa foto que há uma subida entre um monte, um vale e o outro monte, certo? Aqui é um dia do Ramadã, onde todos estão comemorando a festa deles, né? Então, eles vão para esse lugar que eles chamam de mesquita e fazem lá o seu santuário, a sua dedicação do Ramadã. Então, a mesquita de Omar, durante o Ramadã, este é o terceiro santuário muçulmano, depois de Meca, Medina, construído exatamente onde ficava o templo de Salomão, em cima do Monte Moriá. E o mais importante não é o templo, é o que fica embaixo dele, que é essa rocha que eu entrei lá 2 vezes e depois fui proibido, ninguém mais pode, a não ser pessoas da religião e com autorização para poder entrar. Essa é a bendita da rocha. Repare que ela tem aqui uma rachadura, que eles dizem que quando Maomé subiu ao céu, a rocha quis subir junto e então acabou rachando, certo? Quando você entra, pegue essa foto, coloque numa televisão, amplia lá no seu computador para você ver os riquíssimos detalhes em ouro, as inscrições que estão por todos os lados. Ela é redonda por dentro e octagonal por fora, e aqui tem textos das mais importantes religiões. Então tem textos no cristianismo, tem textos das religiões muçulmanas, tem textos da Bíblia judaica, enfim. Essa foto foi tirada dentro da própria mesquita de Omar e mostra a rocha sagrada. A rocha onde Isaac seria sacrificado por Abraão, mas para os muçulmanos teria sido Ismael. E ela é importante também para o cristianismo, porque eles acham que foi ali que Jesus foi circuncidado, certo? Então, agradeço a todos pelo carinho de terem ficado com a gente até agora. Essa foi a nossa última aula. Eu creio que eu vou fazer outras aulas a respeito de Israel, mostrando fotos e explicando os lugares, porque eu tenho certeza que você vai se interessar em saber mais sobre a chamada Terra Santa. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês recebam a graça de Deus e que esse vídeo sirva para ensino, aprendizado de todos vocês. Fiquem todos em paz, essa foi a nossa 5ª aula, estamos fechando essa matéria com sucesso em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor.